tenho formação na área de licenciatura em História, certo? Adoro História da Arte, todo tipo de história é comigo. E gosto muito de todos os segmentos voltados para a arte, como arte plástica, artesanato, foi arte, eu me encaixo, eu me identifico muito. Bom, eu conheci o teatro em 1998. Eu comecei como no teatro adulto, né, na escola Antônio Dias Cardoso. E aí foi meu primeiro contato com o teatro, através do Grupo Vidarte, através do movimento Mostev, que era uma mostra de teatro estudantil de Vitória, que ia para as escolas, e enfim, era todo um processo bem dinâmico. Então, nesse processo, eu fui convidada a participar do grupo. Aí entrei no grupo no segundo ano, e no terceiro ano, o grupo ele fazia uma capacitação dos jovens aqui em Vitória para levar o teatro até a escola, o teatro infantil. Foi quando eu tive o primeiro contato com o teatro infantil, foi através do Arte Teatro. Esse projeto capacitava a gente como ator para levar o teatro até a escola municipal. E o primeiro ano a gente ia como estagiário e o segundo ano a gente já assumiu uma escola só. Em 2004 foi meu primeiro desafio na primeira escola, a escola Pedro Ribeiro, com a professora Iraci, que ela foi a minha mentora, e depois eu fui sozinha para a escola, na época chamava, que era o Sambão, sabe, que era a escolinha de Santo Ivo, de Doutor Ivo. E lá eu tive o primeiro contato com as crianças, e aí eu amei, sabe? E assim, apesar do teatro ele ser muito gostoso, eu enfrentei muita dificuldade na questão de montar os espetáculos, né? Porque o apoio era muito pequeno, quase a gente não tinha apoio para montar esse espetáculo. Então a gente montava através das nossas criatividades, com material reciclado, com apoio da direção das escolas. Fora isso, a gente não tinha nenhum apoio, né? Se não fosse a nossa criatividade e a dinâmica junto com o grupo que estava apoiando a gente na época. E era muito lindo, sabe? A gente aprendi muito com as crianças. E aí eu fui crescendo, fui. Então, assim, cada ano mais a gente vai aprendendo, vai evoluindo com esse teatro infantil nas escolas, porque você aprende e você vai vendo a evolução das crianças. Evolução tanto pedagógica, tanto evolução como pessoa, sabe, como lidar entre os amigos, entre a comunidade. Então, era uma troca maravilhosa que o teatro deu para mim e para os alunos naquela época. Meu amigo, para falar a verdade, as mudanças que houve foi em crescimento enquanto as pessoas que fazem o teatro. E a forma de fazer o teatro, não em forma de... Mas falando em forma financeiramente, o apoio culturalmente, falando para se montar um espetáculo, não mudou nada praticamente, sabe? Mas em evolução de qualidade, de grandes produções, de grandes professores de teatro que chegaram até hoje, sabe? A evolução mesmo da gente, com os figurinos de antigamente, com as maquiagens de hoje, é um show, cresceu muito, mas em termos financeiro, apoio financeiro, desde que eu conheci o teatro em 2004 até hoje, não mudou nada. A arte entrou na minha vida muito cedo, já desde muito novo eu já desenhava. Eu sempre conto a história de quando eu estava na escola, acho que eu era a segunda série, e eu já fazia os trabalhos de feira cultural da escola. E esses trabalhos não eram trabalhos pessoais meus que a professora me mandava fazer. Era trabalho para a escola, então eu já trabalhava para a escola fazendo os desenhos da escola, decoração na escola. Só não fazia, literalmente, eu não dançava e não fazia teatro, morria de vergonha, era super tímido, né? E aí eu participei de um grupo chamado Guarda Mirim, muito antigo, era uma instituição, e lá eu conheci o teatro e a dança. Eu tive várias referências artísticas de profissionais, de pessoas que fazem arte na cidade e que me encantou demais. Eu sempre fui voltado muito para o teatro infantil,
Mas no início eu nunca tive a oportunidade de fazer teatro infantil. E conheci o teatro infantil com o Cleide Santiago. E até hoje falo com ele assim, que foi a partir dali, daquele universo infantil, que eu disse, pô, eu quero fazer teatro infantil. Na época, Cleiton também fazia só teatro infantil. E comecei a conheci Edinaldo, conheci Antônio Arnaldo, conheci Edinaldo e Antônio Arnaldo um pouco antes, mas eles me trouxeram o teatro. Mas o que eu queria era o teatro infantil. E aí as duas pessoas que depois dessas inspirações que abriram literalmente assim minha mente para a arte foi o Reinaldo Patrício, que eu considero como irmão, e o Caio Ogan, né, que eles me trouxeram essa ideia dos figurinos, das maquiagens. E teve o Paulo Cardoso também, que fazia teatro infantil. E teve vários companheiros, né, durante todo esse percurso. Acho que todo mundo inspira você de alguma forma, né? Eu participava do grupo Vidarte, onde eu era ator. E foi tudo a partir de lá, né? Eu tinha meus ideais, eu gostaria muito de montar um grupo que tivesse a minha ideologia, que tivesse a minha ideia de pensamento, tivesse a minha filosofia. E em um momento eu decidi sair do Vidarte e construir o Máquina Teatral. E aí o meu primeiro trabalho, o grupo não se chamava Máquina Teatral, era Nova Era. Naquela época a gente gostava de usar os nomes bem assim, diferentes, né? E aí foi quando a gente marcou uma reunião e aí decidimos mudar o nome do grupo. E nessa brincadeira, no jogo teatral, na conversa, a gente foi decidindo que o nome do grupo se tornaria Máquina Teatral. E a partir dali, eu comecei a construir uma identidade para o grupo. E aí foi quando eu fiz uma parceria com Érica. E aí a gente veio para esse espaço que aqui é hoje, o nosso grupo. Estamos aqui há aproximadamente 10 anos. E aí o Máquina hoje ele faz trabalhos com teatro para festivais, trabalhamos com dança também, trabalhamos com recreação, é um dos pontos mais fortes da gente, né? A recreação, os eventos particulares que a gente faz em empresas, ligado ao aniversário, ligado a datas comemorativas. Fazemos vários serviços no ramo de arte, né? Também sou maquiador, também sou figurinista, então esses serviços que eram meus particulares se tornaram do grupo também. O Máquina, para mim, ele se profissionaliza quando a gente vem para esse espaço aqui e tem a ideia de que a minha ideologia sempre foi parar de fazer arte sem ganhar dinheiro. A gente antigamente tinha muito isso, era muito amor e pouca grana, né? Então eu sentia a necessidade de também poder passar para as pessoas que trabalham comigo pagamentos, coisas que eu não suportava, era o mau atendimento dos clientes. Quando a gente fazia teatro e não recebia, a gente era colocado em qualquer lugar. Né? A gente ia para os eventos, a gente era colocado em banheiro sujo, a gente era tratado assim, realmente, literalmente, aquela história que a gente sempre fala, né? O pão com mortadela. E eu sempre dizia para mim, um dia eu vou ter meu grupo e um dia eu vou levar para o meu grupo, sim, o cachê, a melhor comida, o melhor transporte. E porque fazer arte também é profissão, né? Não é hobby. É profissão. Então, eu acredito muito nessa ideologia e foi isso que tornou o Máquina uma empresa. Trabalhar com arte, você precisa realmente seguir aquele sentimento lá de trás. Paixão e amor mesmo. Porque, infelizmente, dentro da sociedade política, né, a gente tem muita dificuldade. É claro que tem momentos que a gente tem um apoio, tem momentos que não, só que, infelizmente, esse apoio que o artista precisa, ele não é continuado. Né? Então, tipo assim, o artista não só se alimenta em datas comemorativas. Então, a gente precisa desse apoio continuado. Por isso que eu decidi que meu grupo trabalharia de forma muito particular. Não dependeria de apoio financeiro do município. É claro que sim, lógico que a gente entra nos editais. Claro que o dinheiro que vem do município, quando é para apoiar, é super bem-vindo. Mas eu não poderia focar nesse grupo. Eu tinha que focar em outros clientes, né? Porque aí era clientes que ia me dar uma segurança para poder trabalhar, sobreviver e poder dar aos meus uma condição, pelo menos, digna de trabalhar comigo. A gente tem constância, a gente não para, a gente acredita no que a gente está fazendo.
Eu acho que isso torna um grande impacto positivo nesse meio artístico da nossa cidade. A gente sabe que há muitos anos a gente teve vários artistas que desistiram durante o caminho. E continuar não é fácil. Então, assim, só o fato do artista se considerar artista na nossa cidade e continuar, ele é mais que um impacto, né? Ele é uma explosão dentro da cidade. Então, o Máquina, ele é constância mesmo. Eu não vou desistir. Enquanto eu respirar, o Máquina também respira. Eu quero realmente assim que a arte seja vista como forma profissional. Eu quero que a gente tenha piso salarial. Eu quero que a gente seja visto como uma pessoa que é um advogado, como um juiz. Eu acho que a gente fica, infelizmente a sociedade coloca a gente ainda como um bobo da corte. E não é essa a ideia. A gente é artista, a gente tem família, a gente alimenta a família, a gente alimenta outras famílias, a nossa, né? A gente gera para a sociedade também algo muito positivo, porque a gente compra tecido, a gente gasta com maquiagem, então a gente gera dinheiro também. Então, tipo, eu queria muito que o futuro fosse assim, um futuro de muita liberdade profissional dentro da arte, um futuro de muito apoio, e que as pessoas começassem a enxergar a arte realmente assim, tá, cara, a nossa cidade tem artistas, são profissionais e eles trabalham. O desejo do futuro é esse, é mais valorização, mais dignidade para o artista. Eu comecei a minha carreira no teatro em 1998, fazendo teatro na escola, onde eu era muito tímido e tive a oportunidade de vivenciar o teatro, onde me transformou e me fez ser uma pessoa diferente, e que me fez construir novas ideias, novos pensamentos, novos sonhos e realizá-los. Eu fui fazer aula de desenho com um professor, numa escola de desenho aqui da cidade, e quando, nos 3 primeiros meses, mais ou menos, o professor ele recebeu um convite para ir dar aula, e ele me indicou para dar aula no lugar dele, porque ele não tinha tempo, e eu fui trabalhar na ONG, no Centro das Mulheres da Vitória, onde eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. Passei 10 anos nessa ONG, sendo professor de teatro e dança. E lá mesmo, durante esse processo, foi onde eu iniciei a minha formação acadêmica. Eu decidi fazer dança na UFPE. Depois que terminei o curso, eu segui na especialização em gestão pública de cultura. Nesse meio tempo, eu já realizava diversos espetáculos na área do teatro infantil, que foi um dos meus grandes xodóis desde quando eu comecei a fazer teatro. Então, eu comecei escrevendo, porque eu queria falar sobre temas e coisas no teatro que eu não encontrava em alguns textos, nos textos que eu tinha acesso. Na época em que eu comecei, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje na internet, dos computadores, né? A gente fazia isso nas escolas. Eu ainda era adolescente, ainda era muito jovem, e a gente tinha que fazer isso através dos livros, através das poucas ferramentas que nós tínhamos acesso, principalmente na cidade do interior de Pernambuco, como era o caso de Vitória de Santo Antão. E nesse processo de criar meus próprios textos, montar os meus espetáculos nas escolas que eu passei, nas organizações que eu trabalhei, e isso foi me fazendo acreditar cada vez mais no teatro para a infância e juventude, e acreditar que ele transforma a sociedade. Até que eu recebi um convite, né, de uma amiga para a gente criar um grupo de contação de histórias. E esse grupo de contações de história teve uma vida curta, né? Ele não prosperou muito, porque nós buscávamos viver de arte, fazer com que a arte fosse o nosso principal trabalho. Como isso não foi possível, a gente acabou desistindo, né, e desfazendo o grupo, até o dia em que eu sonhei. De fato sonhei, né, fui dormir e acordei com uma ideia na cabeça de que eu deveria montar um grupo, e o nome desse grupo era Pirilampos, e que esse grupo seria um grupo multiartístico, que ele deveria começar pela contação de histórias, sim, e dessa forma eu chamei algumas pessoas que vieram nesse processo. Eu criei o grupo e convidei atores para trabalhar, deixarem de ser atores de escola para se tornarem artistas. Especificamente, eu comecei no teatro infantil com o texto O Alto de Sapo Mágico, da autora Rita de Blasas. Esse texto eu montei numa escola municipal,
onde eram 4 atores, e ele foi para a Mostra de Teatro Estudantil da cidade. E foi o meu primeiro contato, de fato, com a direção para o teatro da infância e juventude. Depois dele, né, aquela coisa toda de, vamos, próximo ano tem novamente o festival, o que é que você vai levar? Me colocaram para dar aula em uma escola municipal novamente. Isso me fez criar gosto, e eu decidi escrever o meu primeiro texto, que foi Duendes e Gnomos. Esse texto era um conto de fadas que falava sobre essa realidade dos duendes e fadas, e toda essa magia, que era uma coisa que me encantava desde sempre. E aí, fazendo isso, eu fui construindo outros textos, como Coisas do Entardecer, veio também Na Trilha do Tempo. Depois eu publiquei 3 livros, né, que foi A Gaiola de Ouro, Catavento de Poesias, Lucas e Árvore da Sabedoria, e outros textos, né, que foram sendo a base da minha formação, da minha construção artística no teatro para infância e juventude. Né? E assim, a Pirilampos, ela também se tornou uma companhia de espetáculos para infância e juventude autoral, né? Não é Pirilampim. Então, ela começou a ser autoral, ela tem uma companhia de repertório que tem espetáculos na sua bagagem que são autorais. Então, nós estamos construindo esse repertório para ter uma companhia de espetáculos não só de teatro, mas tem a banda infantil que faz shows com músicas únicas e exclusivas para o público infantil. Nós temos as contações de histórias, nós temos um espaço onde realizamos cursos de teatro, cursos de dança, cursos de arte voltada para esse público. Então, ela é multifuncional, ela é multiartística, porque ela desenvolve diversas atividades no município de Vitória de Santo Antão e toda a região. Falando sobre esse processo de formação dos cursos que a Pirilampos oferta, né, ao seu público, não poderia deixar de falar sobre o processo de autoformação, onde todo o elenco, seja ele bailarino, bailarina, atores e atrizes, diretores, maquiadores, maquiadoras, músicos, todos esses profissionais que compõem todo o elenco da Pirilampos, eles passam por um processo de formação. Então eles sabem costurar, cortar, sabem se maquiar, sabem produzir a cena, sabem produzir um espetáculo. Então existe um processo de autoformação para que esse artista ele tenha capacidade e tenha protagonismo no cenário cultural. Ser artista é algo que as pessoas costumam dizer que é muito difícil ser artista. Que o artista ele sofre muito, é uma classe muito sofrida, e não é que não seja, mas é uma coisa que nós, na Pirilampos, é uma coisa que eu venho, né, como artista, como produtor cultural, como professor, educador, tentando desconstruir aqueles que estão próximos a mim, que isso se multiplique pelo mundo, de que o artista ele não tem que ser visto como sofredor, que a vida do artista não tem que ser difícil. Nós temos que entender que a arte, ela salva as pessoas, que ela salva o planeta, que ela educa, que ela transforma. Mas isso não quer dizer que não haja dificuldades. Fazer arte, por exemplo, na cidade do interior de Pernambuco, no Brasil, não é fácil. Desbravar as cidades, viajar para outros estados para levar a nossa produção, não é nada fácil, né? Tudo é muito caro e as pessoas acham que a arte pode ser feita de forma barata. Nós temos que fazer arte com amor e não por amor. Eu espero que a arte produzida para a infância e juventude ela possa ser vista com a mesma importância que é visto o teatro para o adulto, a música feita para o adulto, que o entretenimento para o adulto. Eu acho que é importante ressaltar isso, porque muitas pessoas acham que a arte feita para a infância e juventude é menor, é menos importante. E sabemos que é ela que educa e transforma uma sociedade para o futuro, porque as crianças consomem arte constantemente e elas precisam da arte com qualidade, com arte que construa. Então, que esse trabalho, o trabalho de vários artistas nesse campo, na nossa cidade, possa ser reconhecido, possa ser valorizado, que tenha investimento direto, né, das políticas públicas, de empresas, possam valorizar o nosso trabalho, possam construir conosco uma sociedade mais justa
e igualitária através da arte.